Estamos com a nossa programação da TV Câmara, passando por uma renovação, mas a gente vai estar de volta com o quadro Pílula das Histórias. Ele é conduzido pela historiadora e coordenadora do Arquivo Público Municipal, Rafaela Machado. E é sobre essa volta da segunda temporada do Pílulas da História que a gente vai conversar um pouquinho com ela. Rafaela, primeiro de tudo, como nasceu o Pílulas da História? O programa Pílulas na História nasceu de uma parceria que já existia entre o Arquivo e a Câmara. O Arquivo ele funciona como instituição de guarda da documentação histórica da Câmara. Então, já é uma parceria muito antiga. E aí, em 2019, o Fred Parente, que trabalha aqui com vocês e conhece bem o acervo, falou: Rafaela, vamos gravar um programa para falar sobre a história de Campos em doses menores, não um programa muito longo, mas um programa curtinho, de uma forma com uma linguagem direta, interessante, também para atrair as pessoas que não conhecem muito sobre a história de Campos. Então, a ideia do Pílulas não é ser um documentário ou um programa vasto. A ideia é que qualquer pessoa aqui de Campos que se interesse pelo tema, Benta Pereira, por exemplo, que foi o primeiro programa, ela assista e entenda e aprenda um pouco, aprenda a gostar da história de Campos. Eu acho que esse é o grande objetivo do Pílulas, fazer com que as pessoas passem a se reconhecer na história campista. E como é que funcionou a primeira temporada e o que a segunda temporada vai trazer de diferente, né? A primeira temporada do Pílulas foi gravada em 2019 e aí ano passado a gente ia continuar com a programação, mas infelizmente em virtude da pandemia, tudo que aconteceu, nós tivemos que parar, interromper, a gente estava gravando o documentário também. E aí esse ano a gente está retornando, né, com essa programação. O primeiro programa vai falar sobre o 28 de março, que é uma data muito emblemática para a cidade, mas que também é pouco relacionada a datas anteriores, a eventos anteriores da nossa história, que eu considero até de maior importância. Mas a gente vai falar também sobre o canal Campos Macaé, o Solar da Baronesa, o Solar dos Arizes, na estrada que liga Campos a São João da Barra. Então, são locais, são histórias que os campistas gostam muito. E aí agora eles vão poder conhecer um pouquinho mais a fundo. E, Rafaela, como é que acontece a busca dessa pauta? Como é que é pensado? Porque você é uma historiadora, a gente tem Campos aqui oferece uma vasta, né? São muitas histórias interessantes. Eu, inclusive, não conheço todas. E como é que acontece essa pesquisa para que você possa trazer aqui para a gente da TV Câmara? Eu sempre falo que é demanda. As redes sociais hoje, elas ajudam muito porque as pessoas mandam normalmente assim: Rafaela, fala um pouco sobre o canal Campos Macaé. E aí, como eu já tenho uma coluna em que escrevo também sobre a história de Campos, uma coluna em podcast, a ideia é que os assuntos mais abordados, mais comentados, a gente traga para o Pílulas. Então, quem tiver sugestão em casa pode inclusive mandar também, que a gente vai ter maior prazer em realizar. E o processo de construção de toda a narrativa que a gente traz para o telespectador é principalmente, Monique, através do resgate da documentação do arquivo. Então, por exemplo, no 28 de março, eu vou falar sobre o que eu considero como a real data de fundação da nossa cidade, que é o 1º de janeiro de 1653. Esse documento está justamente lá no arquivo. Então, aquele universo documental, de fotografias também, ajudam muito na construção do que a gente traz de mais inédito para o telespectador. Porque muita coisa já está aí na internet, o que a gente quer trazer também é material inédito para ele. Inclusive, acho que esse tipo de trabalho pode ajudar também a professores, né, outras pessoas que queiram, de repente, até assistir ali, ver que tem alguma coisa interessante que pode ser usada, pode ir também até o arquivo, te procurar, você pode complementar, como é que isso funciona? Essa é a ideia, Monique. A ideia do Pílulas, desde o princípio, quando nós pensamos, foi desenvolver um projeto que pudesse ser ampliado para as escolas, que para a formação continuada dos professores e que os professores tivessem subsídio material ao falar, por exemplo, sobre Nilo Peçanha. Quem foi Nilo Peçanha? A estátua dele está ali na frente. Então, que o programa pudesse ser também um subsídio interessante para esse professor. Por isso que a linguagem é mais direta, é mais interessante, mais facilitada, porque a gente entende que o jovem conectado com o mundo, ele quer justamente isso. Então essa sempre foi nossa ideia e também divulgar o trabalho de resgate histórico-cultural que a Câmara vem fazendo e que o Arquivo também. O Arquivo é essa instituição linda de pesquisa da nossa cidade, com o Solar do Colégio, e o programa não deixa de ser uma divulgação também do trabalho e daquele espaço. E como que você vê essa parceria da Câmara com o Arquivo? Como que você acha que isso pode colaborar para a sociedade? Eu acho que é de extremo valor, Monique, porque a Câmara ela tem um universo documental, uma parte está aqui, as atas, e o restante lá no arquivo.
é um universo documental que poucos lugares no Brasil. Tem um determinado documento que uma vez Salvador, que já foi capital do Brasil, não tem aquele tipo documental e nós possuímos aqui, essa documentação é da Câmara. Então, quando a Câmara amplia esse olhar e começa a olhar para a história de Campos como a sua própria história, isso é pertencimento. Essa valorização e esse resgate é, com certeza, algo de muito importante. É um legado que vai ser deixado para a cidade. Quando a gente pensa em educação patrimonial de verdade, é isso que a gente está fazendo, educação patrimonial na prática, pensando em quem a gente está formando lá no futuro. Pessoas, campistas que se reconheçam, que identifiquem. A gente só cuida daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente ama, não é? Então, o que a gente está fazendo aqui é fazer com que todo campista possa passar a amar, a se identificar com a sua história. A partir do momento que ele conhece mais a fundo, né? Exatamente, exatamente. Fica aí o convite, então, para todo mundo. O programa Pílulas da História, ele passa durante um dia da semana inédito, mas é também reprisado. Deve ficar disponível lá no YouTube também da Câmara, como ficava. E convido também a assistirem os programas passados, né? Rafaela, quero te desejar uma boa sorte, bem-vinda de volta com a segunda temporada do Pílulas da História. E como a Rafaela falou, a gente quer te deixar um convite da TV Câmara para poder acompanhar esse programa inédito, né, que vai ao ar toda semana, mas depois a gente reprisa, caso você não consiga assistir. E como ela falou, vai ser de uma grande contribuição para você que queira entender e conhecer mais, para assim poder amar de verdade a história aqui da nossa cidade.